Eduardo Silva está aqui. É o Eduardo que hoje, né, atua como motorista de aplicativo, né, trabalha com entregas também de compras, né, das pessoas que compram aí pela Shopee, por exemplo. É o Eduardo que faz boa parte dessas entregas e ele que atualmente integra, né, o sindicato que representa essa categoria de profissionais. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Eduardo, ouvintes, né, do Clique. Hoje eu estou como segundo secretário do Sintraple, que é o nosso sindicato dos motoristas de transporte individual por aplicativo no Rio Grande do Sul. E nós participamos ativamente na mesa de negociação junto ao governo federal e as empresas, né, agora que elaborou esse projeto de lei que foi apresentado pelo Lula no Congresso Nacional. Então, inclusive, a nossa presidente, a Cacá, né, a Karina, estava lá na cerimônia de lançamento. Eu comecei participando do núcleo da elaboração dos debates. Aí depois, por circunstâncias, tive que me afastar, mas o sindicato esteve presente ativamente dentro desse processo que culminou com esse projeto de lei que foi apresentado essa semana pelo presidente Lula. Pois é, e como é que está hoje a realidade do profissional de aplicativo, especialmente aqui em Camaquã, né? E o que esse trabalho do sindicato está melhorando a rotina e a vida desses profissionais? Na verdade, nós temos muitas dificuldades, Eduardo, aqui em Camaquã, como um todo, na verdade, né? Porque há baixa remuneração, né? As pessoas, numa corrida do principal aplicativo que existe hoje no país, de R$10 que a pessoa paga, geralmente a gente recebe 5,50. Então, boa parte, às vezes 40%, 50% do valor da corrida fica com o aplicativo, né? E nós temos algumas questões que não são muito claras, né? Até então, nós não temos uma profissão definida. E esse projeto de lei vem trazer isso, né? Que a gente seja legalmente reconhecido. Inclusive, se tu me permite, esse projeto de lei está trazendo alguns conflitos, estão tendo alguns desentendimentos, alguns motoristas não ficaram muito satisfeitos. E eu preciso frisar que esse projeto de lei é fruto de uma mesa de negociação, onde tinha os trabalhadores e as empresas de aplicativo. Então, o projeto que saiu não é um projeto do sindicato. Quando nós sentamos para negociar, a nossa pauta era R$10 o mínimo da corrida, 2 horas, R$2 o quilômetro rodado, né? Um adicional para quem trabalha à noite, para quem trabalha do domingo e feriado. Então, nós tínhamos um conjunto de reivindicações que não foram contempladas nesse projeto. Mas esse é um projeto de lei que está colocado da seguinte maneira: é o começo, é o básico. E agora, com o reconhecimento da nossa categoria, com o enquadramento das empresas de aplicativo, nós podemos, através do sindicato e das relações, tentar conseguir melhorias para a categoria. Porque tem uma questão, Eduardo Costa, que tu conhece bem, que assim, se a gente não está legalizado, formalizado, né? Porque às vezes o motorista de aplicativo existe de fato. Sim. Mas legalizado, como é que tu vai entrar numa justiça, por exemplo? E uma das coisas que nós sempre defendemos é que nós gostaríamos de autonomia. Nós não queríamos ter vínculo CLT, carteira assinada com as empresas de aplicativo. E o governo conseguiu, nesse projeto de lei, algo que vai servir muito para o futuro, para outras categorias. Então, hoje nós temos o regime de CLT, né? E nós temos o regime de autonomia. Com autonomia, se eu sou autônomo, eu não consigo entrar, por exemplo, numa relação judicial na Justiça do Trabalho, porque eu sou autônomo. Então, hoje, está se constituindo o autônomo com direitos. É uma outra categoria que nós vamos poder entrar na justiça quando se sentir injustiçado, quando a gente simplesmente for banido, porque isso acontece na Uber, por exemplo.
por um motivo tal, o Eduardo Silva não vai ser mais motorista, eles banem e acabou. E toda a história que foi construída, né, a perspectiva de vida que tu constrói em cima dentro desse processo. Então, esse projeto de lei vem atender, né, além de nos garantir um ganho mínimo por hora rodada, né? Então, diferencia o que é remuneração, e diferencia o que é custo do transporte. Enfim, é um conjunto de vantagens que estão surgindo a partir desse projeto de lei. Bom, e que você está acompanhando de perto e informando, de fato, a categoria aqui na cidade. Isso, né? Esse projeto faz uns 2 dias que ele foi apresentado pelo presidente Lula. Nós temos um grupo de WhatsApp, os motoristas têm meu WhatsApp, eu tenho conversado com eles nesse Hoje ponto. São quantos profissionais Aqui em Camaquã? Olha, assim, a gente não tem um número certo. Sim, sim. Né? Porque toda hora está entrando novo. Claro. Né? Então, às vezes tem pessoas que trabalham até mesmo no comércio e daqui a pouco faz corrida à noite, por exemplo. Isso. Então, a minha expectativa assim, é que nós devemos ter hoje uns 300 motoristas em Camaquã. Né? E nem todos trabalhando, outros trabalhando mais ou menos. Né? Claro. E uma leva muito nova de motoristas, que aí até a gente não tem muito contato, e me coloco à disposição desses motoristas para a gente começar a conversar, porque a gente anda na rua e vai vendo, esse aí eu não tinha visto ainda, né? Sim. Que entrou de dezembro para cá, uma leva muito grande. O pessoal vai tendo dificuldade na questão do mercado de trabalho, né? Claro. Então, as pessoas ficam pensando assim, se eu vou trabalhar no comércio muitas vezes, e vou ter um salário de R$ 1.400, eu vou tentar como motorista de aplicativo para ganhar mais. Então, é muito sazonal. Às vezes as pessoas entram, veem que não é bem assim, porque não é fácil ser motorista de aplicativo, e aí, quando vê, eles saem do mercado. Então, e hoje a média, claro que é muito relativo, mas aquele profissional que se dedica exclusivamente a aplicativos de mobilidade, hoje em Camaquã ganha em torno de quanto, mais ou menos? Eu não consigo te precisar isso. Não tem uma média? Não, porque isso depende. Então, quem trabalha à noite tem um valor, recebe um valor de corrida. Sim. Quem trabalha só durante o dia tem outro valor. Tu entende? Então, não, o que eu posso te dizer é o seguinte, o nosso custo é muito alto. Né? O combustível, apesar de estar mais barato que um período atrás, ainda é um fator determinante que altera diretamente os nossos custos. Por exemplo, a Uber, o mínimo de uma corrida que ela paga hoje é R$ 5,50. Né? Quando eu entrei, há 2 anos atrás, era, se não me engano, R$ 6,80. Né? Então, diminuiu. Né? Então, é difícil, porque a manutenção é cara. Tu vai comprar um pneu hoje, um pneu é R$ 500. Aí, quando tu troca os 4... Então, e é isso que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Mas enfim. Muito bem. Eduardo Silva, participando aqui do nosso programa. Só antes da gente encerrar, Eduardo, se me permite, vamos virar um pouco a pauta aqui, porque você é ex-vereador, né, em Arambaré, hoje está residindo aqui em Camaquã, e o seu nome já foi falado aqui nos microfones do Clique com relação à próxima eleição pelo Partido dos Trabalhadores, né? Como é que o Eduardo Silva está se preparando aí para esse próximo pleito? Será candidato? Então, Eduardo, eu fui, além de vereador, fui secretário do Planejamento em Arambaré, né? Tive uma passagem pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário também, na Constituição dos Territórios Rurais, tanto no governo Dilma como no governo Lula. E o que acontece? A minha vida política se deu em 2013, quando eu fui para Arambaré. Fui convidado pelo Partido dos Trabalhadores de Arambaré para assumir a Secretaria do Planejamento, depois do governo José Helena. Depois me tornei vereador. Por circunstâncias familiares, eu voltei para Camaquã. Fazem 2 anos eu estou aqui. Mas não estava participando ativamente do partido, né? Estava tocando a minha vida profissional. Há pouco tempo, fruto das conversas que nós vínhamos tendo em torno do nome da Fábia Richter, né, alguns companheiros começaram a questionar assim, poxa, mas será que não há possibilidade de nós ter uma candidatura própria em Camaquã? Temos que entrar numa aliança onde tem vários antagônicos, né, vários diferentes. E dentro desse processo de debate e construção,
eu coloquei o meu nome à disposição do partido, né, caso entenda necessário uma disputa na majoritária. Isso ainda não está fechado, é um debate interno que está sendo construído, né? Existem outras possibilidades também, mas é fato que o PT hoje em Camaquã, ele tem muito claro que devemos garantir bancada na Câmara de Vereadores. Então, a gente está trabalhando muito forte, temos em torno de 13 candidatos a vereador, né? A ideia é chegar no número de 16, para fortalecer a nossa bancada. O senhor é um desses nomes? Para vereador, não. Para vereador, não. Não, para vereador, não. Né? Então, eu estou colocando o nome à disposição para contribuir dentro do processo da majoritária. Né? Sim, sim. Mas também temos outros entendimentos. Né? Por exemplo, com o PSDB nós não vamos hipótese alguma. Né? Aonde o PP, o Progressistas, estiver enquanto majoritária, né, existe uma conversa muito forte do PDT com lançar o candidato a prefeito com o progressista de vice ou vice-versa, né, nós também não estaremos. Né? E não estamos porque simplesmente não queremos. É uma questão de entendimento político. Né? Porque o processo eleitoral, Eduardo, às vezes as pessoas confundem isso. É o momento em que a gente disputa corações, mentes e votos da sociedade, através do nosso projeto, de como a gente entende que um município, o Estado ou o país deve ser governado. Então, nós temos que apresentar. Então, tu pega, por exemplo, o PP, em Camaquã, que sempre fomos adversários e tivemos entendimentos, e eles foram governo, e administraram de uma forma diferente de como a gente entende. Não tem como hoje simplesmente dizer assim, olha, vamos pensar em Camaquã. Né? Vamos mudar. Mas mudar o quê? Pensar em Camaquã baseado em que projeto? Né? Nós temos o entendimento que o orçamento participativo é uma linha firme de administração. Né? O Partido Progressista já várias vezes esteve no governo e nunca implementou isso. Então, são conceitos e visões diferentes. E aí eu faço uma... Eu sei que o nosso tempo está estourado, Eduardo, mas eu faço um link com aquela questão assim, ó. Temos que eleger um deputado da região. Mas baseado em que entendimento? Eu sou uma pessoa que sou contra a privatização da Corsã, sou contra a privatização do Banrisul, sou contra a privatização da CE. Né? E por questões básicas, por exemplo, a Corsã, eu não tenho 2 torneiras dentro de casa para decidir, hoje eu não vou tomar essa água e vou tomar dessa aqui porque está mais barata. É um monopólio natural. A luz é a mesma coisa. Olha, hoje a CE não está me prestando bom serviço, eu vou usar a luz da Equatorial. Não tem. E a gente sabe os sacrifícios que a gente tem que tomar. Então, isso tem que estar sob o controle do Estado. E isso é visão de mundo, é visão de partido, é visão de sociedade, que o PP não tem. Então, não tem como a gente estar com eles. Que o PSDB não tem. Então, não tem como estar com eles. Tu entende? Por exemplo, agora estamos tentando conseguir as assinaturas dentro da Assembleia Legislativa, e não estamos conseguindo, para abrir uma CPI da privatização da CE. E não se consegue para fazer e se investigar realmente o que está acontecendo, porque CPI tem poder de investigação. Então, eu digo de forma muito clara, o meu deputado estadual não é da região. O meu deputado estadual se chama Miguel Rosseto. E ele tem muito bem me representado e representado também os interesses de Camaquã no que tange a política macro. Porque não adianta, vamos nos unir por Camaquã, mas eu volto a te perguntar, em que projeto? Um projeto que depois vá prejudicar a vida do trabalhador e da trabalhadora? Então, entendemos que uma aliança onde o Partido Progressista estiver na cabeça de chapa, nós não vamos estar presentes. E vamos construindo agora, vamos ver o desenrolar do processo, né, de como vão se dar. Eu acho que muita coisa vai mudar ainda, tem muita margem, muita conversa de bastidor que pode mudar, e vamos ver o que acontece. Certo. Eduardo Silva, do Partido dos Trabalhadores, né, conversando aqui com a gente nesse nosso programa que já há bastante tempo está dedicado aí à política local. Eduardo, o espaço sempre aberto, né? Muito obrigado. Se tiver mais informações, por favor. Eduardo, me permite só mais um comentário curtinho? Com certeza. Porque eu não posso deixar de responder o Wilson Meirelles, quando ele falou da questão do Minha Casa Minha Vida e está esperando
que o governo Lula aplica em Camaquã. Existe uma responsabilidade. Hoje nós temos o Minha Casa ou a Minha Vida sendo operado pelas imobiliárias, aí, que é o faixa 2, né? Agora, o faixa 1, que é para o povo pobre, de baixa renda, realmente precisa da participação da Prefeitura, do Executivo Municipal, que o governo dele já deveria ter procurado, encaminhado e feito esse processo de negociação, porque é bom alertar o vereador Wilson que, por mais que merecesse, o presidente Lula não está ouvindo o Clique Camaquã para ele fazer uma reclamação tão fácil assim. Então, a gente tem que cuidar como é que as coisas são colocadas para a comunidade, porque parece que é um descaso, mas também há um entendimento de que o prefeito é o prefeito do município e tem que procurar as políticas junto ao governo federal, ao governo do estado, para trazer para Camaquã. E uma saudação muito especial amanhã para as mulheres guerreiras, batalhadoras, com dupla, tripla hora de jornada de trabalho, né? No Dia da Mulher não é só festivo, não é só flor, não é só presente, é um dia de luta, de reflexão, para que a gente possa avançar nas conquistas que a gente tem para as mulheres desse país. Obrigado. Valeu, obrigado.